Meu nome é Cibele Cornélio Diniz, eu sou professora do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG e do CEDEPLAR, e coordeno o subprojeto 43, que é o projeto de caracterização das atividades produtivas informais nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, Brumadinho. Então, eu sou economista de formação, né? Fiz graduação, mestrado e doutorado em economia na UFMG, sou filha da UFMG, e sempre fui uma economista um pouco fora da caixa, né? Porque sempre me interessei pela relação entre a economia e as outras disciplinas, as outras ciências. Comecei na pesquisa muito cedo, já no terceiro período da graduação, eu comecei num projeto de iniciação científica. Em seguida, fui para a extensão, então, na graduação também trabalhei com extensão universitária, e essas experiências de pesquisa já na graduação, de pesquisa e extensão, orientaram muito meu olhar para a economia mesmo, para os processos econômicos, me orientaram também a procurar leituras de outras áreas, né? Então, eu sempre trabalhei numa interface com a antropologia, com a sociologia, né, com as outras ciências sociais e humanas, com a educação, enfim, com a geografia, né? E, bom, então, desde a graduação, trabalho com alguns temas nesse sentido, trabalho principalmente com o tema da economia popular e solidária, né, que trata de formas específicas de organização da produção e do trabalho, no diálogo com a própria economia do trabalho, economia informal, e também com a economia da cultura, né? Então, desenvolvi minha trajetória de pesquisa e extensão em torno desse tema, desde a graduação, e atualmente integro alguns projetos e coordeno outros projetos de pesquisa e de extensão nessa linha, né, da economia popular, economia solidária, economia informal, economia do trabalho e também economia da cultura. Bom, eu acho que o primeiro grande desafio é o, o interesse que eu tinha pelos processos econômicos que não estão, digamos, no centro do interesse das ciências econômicas, né? O economista, ele é formado para estudar a economia formal, para estudar a economia das empresas, né, para estudar os grandes fluxos de recursos, o mercado de trabalho formal, né? A gente tem, inclusive, uma deficiência de dados, né, de informações para o estudo do trabalho informal e da economia informal, que sempre foi o meu interesse, né? Eu sempre me interessei por essas práticas econômicas outras. Então, eu precisei buscar outras teorias, para além do que as teorias mainstream me traziam, né? Isso no início da minha graduação. Então, esse foi um primeiro desafio e foi exatamente por isso que eu comecei a trabalhar nessas bordas, né, nessa relação com outras disciplinas que acabam explicando dimensões ou determinantes dos processos econômicos com os quais a economia não necessariamente, para os quais a economia não necessariamente olha, né? Então, a questão cultural é muito importante para mim, a questão do hábito, né, dos costumes, da transmissão intergeracional de conhecimento, né, e tudo isso são temas e questões que eu acabei vendo em outras disciplinas, né. Esse foi um primeiro desafio, eu acho. Um segundo desafio, eu acho que está atrelado ao baixíssimo número de mulheres que eu encontrei enquanto estudante, né. A minha turma de graduação tinha 40 alunos, desses 40, 7 eram mulheres, né. E entre os professores também, a grande maioria era de homens. Esse perfil mudou muito, né, hoje a gente tem um departamento muito mais diverso,
em todos os sentidos, e principalmente na questão de gênero, e a gente vê isso também no perfil dos estudantes, né? Tanto o perfil socioeconômico, quanto essa questão da divisão entre homens e mulheres, né? Então, hoje, olhando para trás, né, eu vejo que foi enfim, que eu era parte de um grupo menor ali, né, de um grupo menor, e é claro que o olhar da mulher para as questões econômicas tende a ser diferente, tende a ser distinto, né, mas essa clareza eu só fui construir ao longo do tempo, né. Então, eu ressaltaria esses dois desafios. Eu acho que, assim como a gente tem em outros espaços da universidade, né, em outros campos do saber, existe uma certa percepção de que certas disciplinas foram construídas por homens, né? Assim, a gente tem os autores clássicos, por exemplo, da economia são quase todos homens, os prêmios Nobel de economia são quase todos homens, né? E, enfim, acho que tem uma questão de como que isso foi construindo no tempo, né? Assim, o, a própria teoria econômica, né, ela se refere ao homo econômicos, né, o homem econômico. Só muito recentemente a questão de gênero foi incorporada à teoria econômica, e hoje a gente tem alguns campos de estudo, tanto do gênero no sentido mais amplo, quanto da economia feminista e tal. Então, acho que tem, de um lado, o próprio processo de construção da ciência, né, que foi majoritariamente feita por homens, ciência econômica, por outro lado, essa predominância que foi passando, né, de geração em geração aí nos cursos de graduação, que é algo que tem mudado, como eu já mencionei, né. Eu acho que aí a gente tem um assunto, enfim, aí a gente tem um desafio maior, né? Não só das mulheres negras, mas das pessoas negras de modo mais geral, né? Eu acompanhei no ano de 2019 a construção de uma exposição lá no Espaço do Conhecimento UFMG, que foi uma exposição proposta pelos estudantes, chamada Docência Negra, em que eles mapearam os professores negros da universidade, os professores e as professoras, e contaram um pouco das trajetórias desses professores e professoras, né, dentro da universidade. E a primeira questão que salta aos olhos é o número baixo de professores e professoras negras que nós temos, apesar de termos tido algum avanço nos últimos anos, mas o número ainda é pequeno, né? E quando a gente olha para as trajetórias, a gente vê trajetórias muito diversas, mas muitas vezes trajetórias de superação, né? E, no meu entendimento, a transformação desse quadro, ela parte de uma mudança do perfil dos estudantes, né? E, e aí eu vejo uma mudança muito significativa nesse perfil entre, né, essa década que a gente iniciou agora, a década de 2020, e a década em que eu estudei, que foi a primeira dos anos 2000, né? Vejo uma mudança muito grande de perfil dos estudantes, uma diversidade muito maior. Isso é visível dentro do curso de economia, dentro da face, em outros cursos também, onde eu leciono. E eu acho que é a partir dessa transformação que a gente consegue mudanças depois na pós-graduação e depois no perfil dos docentes, né? Eu acho que quando a gente fala da mulher negra, especialmente, a gente fala de um teto de vidro, como se diz na literatura, né? Assim, uma dificuldade muito maior para essas mulheres alcançarem esses lugares, embora a gente tenha tido avanços significativos nos últimos anos.
no ensino médio, eu tive uma disciplina de fundamento de administração e economia no Cefet, né? Eu fiz meu ensino médio, cursei meu ensino médio no Cefet, e lá eu tive algumas disciplinas nessa linha, e uma delas foi com uma professora economista, e fiquei muito impressionada ali com a leitura, né, que a ciência econômica tem do mundo. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que é um interesse de muito antes. Assim, eu me lembro de criança, adolescente, assim, eu acompanhando os planos de mudança de moeda no Brasil, né? Assim, eu achava fascinante meu pai trocar as cédulas quando mudava a moeda, assim, final dos anos 80, início dos anos 90, quando eu era bem criança mesmo. O Plano Real, eu me lembro de acompanhar, assim, diretamente, com 10 anos de idade, assim, eu achava aquilo fascinante, né? Então, eu sempre gostei, assim, de ver os processos mesmo de circulação, de produção, né? Sempre tive um interesse, assim, pessoal por isso, né? Então, eu brinco que eu sou economista desde criancinha, né? Assim, embora tenha sido essa disciplina no ensino médio que me despertou o interesse pela disciplina em si, né? Pelas ciências econômicas. Eu tive professoras incríveis. Eu tive professoras que hoje são colegas, e que se diferenciavam, né, dos colegas por conseguirem conciliar um lado profissional muito forte, de muita competência, e um olhar mais afetuoso para as questões econômicas, né? Então, eu tive professoras que eu admiro muito, que hoje são meus colegas, e eu digo para elas sempre que eu posso, olha, sou sua fã, você me inspirou, né? Além das referências familiares, né? Assim, eu venho de uma família de mães muito fortes, muito presentes, né? E elas também são inspirações importantes. Mas dentro da universidade eu ressalto as professoras que eu tive, que foram muito importantes e que hoje são colegas. É um privilégio compartilhar com elas esse lugar. Eu sou uma pessoa muito movida pelo afeto. Isso foi algo que eu descobri ao longo dos últimos anos. Quando me vi numa situação de sobrecarga de trabalho, precisei fazer algumas escolhas e precisei olhar para aquilo que fazia mais sentido para mim, né? E eu descobri que o que fazia mais sentido para mim era o que me movia pela paixão, pelo afeto, né? Então, eu tenho um lado muito idealista, né? Assim, de orientar as minhas ações para alguma transformação, por menor que ela seja, né? E eu acho que trabalhando com o que eu trabalho, né, trabalhando com as outras economias, com as economias informais, com a extensão universitária, com a divulgação do conhecimento, eu vejo sementes, sabe, assim, de transformação no cotidiano de trabalho, e isso é o que me motiva a continuar. A economia precisa de mulheres, as ciências econômicas precisam de mulheres. Acho que ganhamos muito espaço nas últimas décadas, ou seja, a, a tendência é muito positiva, né? A tendência de aumento no número de mulheres estudantes de graduação, de mulheres mestres, de mulheres doutoras, de mulheres professoras. E, e nós que conseguimos galgar esse espaço, né? Temos um papel importante também no estímulo para que as estudantes persistam, né? Então, eu procuro usar a parte do meu tempo para estimular as jovens estudantes a seguir no campo
e a encontrar o seu lugar, né? Nem sempre é fácil para a gente encontrar o nosso lugar, mas uma vez que a gente encontra, as coisas ficam mais leves, mais positivas, né? Então, é isso. Precisamos de mais mulheres e precisamos, a partir, né, de uma relação de mais respeito, de mais sororidade, construirmos uma ciência econômica também mais afetiva, mais inclusiva.